Quando eu cheguei aqui, fui logo abordado por alguns perguntando se eu tinha fugido do ensaio do coral. O coral ensaiou hoje às 14 horas. Eu falei, não, eu estava tentando ajustar a palavra que nos foi dada pela manhã. Senão, parece que Adonai vem com um propósito de manhã e à tarde vem com outro propósito. E não é isso. Nós precisamos andar ajustados na Torá. E eu preciso concordar com o ministrador pela manhã, para que o ensino da manhã permaneça em nossa mente, permaneça em nosso coração e durante essa semana que vai se iniciar, até que o Eterno dê outras palavras, outro norte para nós, outros sonhos, enfim. O Eterno vai falar com os seus escolhidos. Hoje pela manhã, o estudo que a pastora nos deu, ele foi totalmente norteado pela Torá, ali em Gênesis capítulo 25. Ele diz ali, não precisa ir lá não, que você e eu já lemos, eu só vou ler para a gente poder dar continuidade ao estudo que Adonai nos entregou pela manhã. No capítulo 25 de Deuteronômio, ele vai falar sobre, entre dois homens, houver uma contenda, e vierem a juízo para serem julgados, o inocente será absolvido e o culpado será condenado. E Adonai, durante todo o percurso do ensino, nos chama a atenção que nós precisamos reconhecer e conhecer aquele que é justo e aquele que é criminoso. E eu só posso reconhecer o criminoso e o justo se eu estiver em total adesão com Adonai. Como é que é feito isso? Através das minhas orações, do clamor, assim como ocorreu ali em Gênesis capítulo 18. Por isso que eu comecei a cantar, Mídia, esse louvor aí de Gênesis capítulo 18, que fala sobre a descendência de Arão. E ali nós somos levados também pelo Eterno sobre Abraão em Gênesis 18, cuja descendência tem por obrigação, a descendência de Abraão tem por obrigação conhecer e praticar a justiça e o juízo. Quer ver? Aí você pode ir lá comigo em Gênesis 18. Gênesis capítulo 18. Ali ele vai falar acerca de Abraão. Pela manhã nós fizemos essa leitura, mas eu quero ir com vocês ali no verso 23. Por que no verso 23? Porque aqui diz o texto, então, Gênesis 18, verso 23. Então Abraão aproximou-se dele e disse, destruirás também o justo com o ímpio, o justo com o criminoso, o inocente com o culpado? É isso que Abraão diz aqui. Mas há uma ação aqui no verso 23 que me chama e chama a você também a atenção. Ele diz que Abraão vai se aproximar de Adonai. Se você observar ali, todo momento do ensino hoje pela manhã, o aproximar-se de Adonai requer muito cuidado, porque você e eu corremos risco se nós não tivermos de acordo ou com total adesão àquilo que ele clama para mim e para você. No verso 23, os rabis ensinam que aqui o clamor de Abraão por justiça não é um clamor para que Adonai venha perdoar o injusto ou o justo que cometeu algum tipo de injustiça. Não. Os rabis ensinam que esse clamor aqui é para que exista um justo no meio da comunidade. Então o clamor não é para pedir perdão. Abraão aborda Adonai, ele se aproxima de Adonai. Em outra versão diz que Abraão avança para Adonai porque ele clama por justiça e não clama para que haja um perdão às cidades que serão ali destruídas. Com isso, ele não deixa penetrar. O ensino é esse, para que isso não deixa, que eu e você não deixemos penetrar, ou que a gente venha tirar no meio de nós, da nossa habitação, aquilo que ele ensinou pela manhã, pesos injustos e balanças injustas, ou pesos falsos e balanças falsas. Diante da assembleia, quando a pastora está aqui ensinando, ela disse que o sonho, ela subia numa cadeira, não foi isso? Eu hoje pela manhã, quando eu cheguei, ela me contou o sonho, eu falei bem assim, subir é elevar-se, né? Elevar-se para o ensino da Torá, e não para sobrepor a ninguém.
Eu coloquei que diante da Assembleia, o ensino elevou-se a um conceito de justiça, porque aqui ele vai utilizar, a Torá utiliza o princípio da legislação hebraica, que é quando tem duas ou mais testemunhas para julgar uma questão, e não somente um acusador, mas que venha trazer ao juiz a questão das duas testemunhas, para que ele possa haver um justo juízo ou um julgamento adequado. Essa questão, os rabis falam que é um princípio hebraico. Nasce junto com a Torá, nasce junto com Abraão aqui em Gênesis capítulo 18. Esse juízo, se você for comigo lá em Deuteronômio, vai lá para você ver. Por quê? Porque em Deuteronômio capítulo 19, a legislação aqui já vai estar estabelecida para mim e para você. A descendência de Abraão agora com Moisés aqui, vai ter que estar ciente desse acordo hebreu, na presença de um juiz. Eu sempre falo que é uma prerrogativa da comunidade do Mashiach. Quando ali em Isaías capítulo 40, o profeta clama, consolai o meu povo. O consolo que eu e você temos que trazer e levar para a comunidade ou para nós mesmos, é a presença de um justo juiz, ou a presença de um rei, ou de um príncipe que vai julgar essas questões. Nós vamos ver no texto que somente Adonai tem essas duas prerrogativas, rei e juiz. O Mashiach traz sobre ele também essa prerrogativa do Pai, ser rei e juiz. Se você for ali no Salmo 72, o Salmo 72 ele vai falar daquele justo rei. Ele está falando de quem? Do Messias, do Mashiach. Interessante que nossa manhã nós começamos todo o serviço cantando, né? Mashiach, Mashiach, clamando o Mashiach. Em Deuteronômio capítulo 19, olha ali o verso 15, ele vai normatizar agora, ele vai pôr uma norma estabelecida para toda a comunidade. Aqui no verso 15 do capítulo 19 do Deuteronômio, ele diz: uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa, não há validade no julgamento, tá? Ele diz isso, olha, ele fala bem assim, olha, não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o delito ou o seu pecado, só, ele diz, pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa acusando-a de um delito, então as duas pessoas que tiverem a demanda se aproximarão diante de Adonai. Eles vão se aproximar diante do juiz. Por isso que eu estou falando que a questão de se aproximar ou se apresentar diante de um juiz como testemunha requer todo aquele princípio que nós fomos ensinados hoje pela manhã, para que eu venha reconhecer quem é o justo de quem é o criminoso. Eu tenho que fazer a separação, essa distinção. Eu e você temos que fazer isso. No verso 17 diz assim, ó, então as duas pessoas que tiverem a demanda se apresentarão perante o Eterno diante dos sacerdotes e juízes em exercício naqueles dias. Se o juiz, depois de diligente investigação, constatarem que a testemunha é falsa, que levantou falso testemunho contra o seu irmão, far-lhe-ás como ela pretendia fazer a seu irmão. Assim, eliminarás o mal no meio de ti. Então, você vai entender que o juiz, ele já tem que ter essa capacidade de investigar, porque o salmista diz assim que um ímpio não investiga, o ímpio acusa, mas aqui, olha, o juiz, ele tem que investigar e constatar que a testemunha, ela é falsa, e isso que hoje pela manhã foi clamado, como é que eu vou saber que a testemunha é falsa ou não? Você tem a possibilidade de aguardar em Adonai, em um clamor ao qual Abraão foi ali, aproximou-se de Adonai e clamou diante do rei, aquele que é rei e juiz. Olha só em outra versão, diz assim, olha, uma única testemunha não se levantará contra um homem,
Aqui a versão já estabelece que ele não precisa nem se levantar. Aqui na nossa versão comum, diz que quando ele se levantar. Na versão próxima ao original diz, uma única testemunha não levantará contra o homem, para que todo o erro, todo o delito e toda falta que ele faltar, por boca de duas testemunhas, a palavra se levantará. E sim, quando uma testemunha de violência se levantar contra um homem para acusá-lo do desvio, os dois homens em litígio se manterão em faces com Adonai. Está vendo? Ele tem que se apresentar e se aproximar ao juiz, ao rei, faces aos ministrantes e os juízes que haver nestes dias. A porção desta semana que nós estamos concluindo é a porção dupla. Haremot, que é a 29ª, que Kedoshim é a 30ª porção. Ela começa lá em Levítico capítulo 16. Vai lá para você ver que essa é a pequena introdução, porque eu tive que fazer para que eu venha ajustar e andar segundo aquilo que já não foi ensinado, porque aqui não há uma competição, mas sim um compartilhar da parte de Adonai. Aqui no capítulo 16 do Levítico, ele começa a primeira porção, a porção, 29ª porção, e ele começa logo aqui mostrando para nós que essa porção inicia logo após o triste episódio ali com os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Ou, conforme alguns comentaristas, logo após o julgamento desses dois filhos de Arão. Ou eu coloquei aqui, ou após o julgamento da irreverência ocorrida ao apresentar-se diante do Eterno, conforme nós aprendemos em Shemini. Então aqui a Torá sinaliza para nós que há um proceder, há uma exigência ao aproximar-se diante daquele cuja santidade está ao seu derredor ou contorna o ambiente daquele ao qual é santo. Ele está falando de Adonai. Então, quando eu vou me aproximar ao rei, que é rei e juiz, que é o próprio Elohim, há um procedimento. Você vê ali que eu não posso me apresentar com uma acusação como um só homem, mas eu preciso de duas ou mais testemunhas. Então há um procedimento que eu preciso ter para me aproximar do Eterno, esse cuja santidade contorna todo o seu ambiente. O Salmo 97 diz, né? A base do trono de Adonai é de juízo e santidade. Ele fala sobre isso. Então é o que contorna o ambiente de Adonai. Ele diz assim no verso 1 e 2 do capítulo 16 de Levítico. Acompanha aí. Adonai fala a Moisés, após a morte dos filhos de Arão, mortos ao se apresentarem diante de Adonai, ao se aproximarem de Elohim. Adonai diz a Moisés, fala a Arão, teu irmão, ele não virá sempre ao santuário, no interior do anteparo, diante do absolutório que está sobre o cofre, e ele não morrerá. Sim, na nuvem serei visto sobre o absolutório. Ele está falando aqui que Arão, o sumo sacerdote, ele não poderá ir diante de Adonai. Por quê? Porque há um procedimento para estar diante de Hashem. Aqui é o estabelecimento de um dia estabelecido aqui na Torá, normatizado depois ali em Levítico capítulo 23, é a celebração aqui de um dia chamado Yom Kippur. Para os hebreus e para nós também, é considerado o dia mais sagrado do calendário bíblico judaico. É esse dia aqui de Yom Kippur, porque é o dia onde o sumo sacerdote irá se apresentar diante de Hashem. Ele vai levar a causa dele somente? Não. Ele vai levar a causa de toda uma cidade, de toda uma congregação, de todo um povo, de toda uma comunidade. Por isso que é estabelecido para a comunidade de Israel e para nós também, que é um dia muito sagrado. Segundo o Midrash, né, conta que Arão vestia a sua estola sacerdotal, e lá na beira da estola tinham as romãs e as campainhas, e era amarrada uma corda nos pés do sumo sacerdote, ele ia adentrar os santos dos santos. E quando se ouvia
o caminhar de Arão através do barulho das campainhas estabelecidas ali na orla da veste, ok, está tudo bem. Mas se a campainha parar, então se puxava a corda, porque o sacerdote apresentou uma irreverência ali, ele foi morto. Por isso que o texto diz, falarão, teu irmão, ele não virá sempre ao santuário, no interior do anteparo, diante do absolutório que está sobre o cofre, ele não morrerá. Se ele manter-se o padrão de se aproximar de Adonai, ele não morrerá. Sim, na nuvem serei visto sobre o absolutório. Lembra-se que nós estudamos lá no capítulo 9 de Levítico, em Shemini, a pastora estava nos ensinando sobre essa questão aqui, quando ele fala assim, lá no verso 6 do capítulo 9. Moisés diz, vós cumprirei essa palavra que Adonai ordenou, e a glória de Adonai mostrará-se-á a vós. É aquilo que está ali em Shemini. A glória de Adonai vai aparecer diante da obediência de um procedimento. Mesma coisa é para o sumo sacerdote. Diante dele vai se aproximar e Adonai vai ser visto sobre o absolutório. Por quê? Porque ali são os dias das absolvições, diz o texto aqui de Levítico, capítulo 16. Absolvições da falta do sumo sacerdote, mas também de toda uma comunidade, de toda uma congregação. Esse princípio aqui de Yom Kippur, ele já foi vivido, experimentado por Moisés. Se você for comigo lá em Êxodo capítulo 33, vai lá por favor. Você vai ver ali que este princípio de se apresentar ou se aproximar de Adonai, agora aqui ele vai falar de um dia específico para o sumo sacerdote. Esse dia aqui foi vivenciado por Moisés. Moisés, ele entra aqui em uma certa preocupação. Por quê? Ele vai anteceder aqui o dia de Yom Kippur, porque o Eterno diz assim, olha, eu não vou me aproximar de vocês. Não, eu não vou caminhar no meio de vocês. Por causa da iniquidade e do pecado ali apresentado do bezerro de ouro. Olha o 33, o verso 3, ele diz assim, olha, sobe para uma terra que mana leite e mel, verso 3. Mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho, para que eu não te mate no percurso, ele fala. Então ele fala bem assim, olha, eu não vou me aproximar de vocês, para que eu não cause nenhuma morte no meio de vocês. Moisés, ouvindo essa petição aqui de Adonai, essa declaração, de Adonai, ele imediatamente vai se aproximar de Hashem. Porque ele precisava clamar para ele? Não, mas ele precisava caminhar por todo o povo que vai adiante. Olha só, aqui mesmo ele vai clamar, ó. Olha o verso 15 do capítulo 33, ele fala bem assim, ele vai interceder sobre o povo. Ele fala assim, então Moisés lhe diz, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Se eu não posso me aproximar de Adonai, eu não vou me mover do lugar, ele está falando. Olha só, verso 16, como se saberá se achamos graça, eu e a teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco? É essa aproximação, é esse convívio, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. O argumento aqui de Moisés não é porque o Senhor está no meio de nós, é que nós somos diferenciados do povo que está aí fora, não é diferenciado das outras nações. O argumento é esse. Se Adonai não estiver conosco, nós seremos como todas as nações. Olha só o risco que era andar como todas as nações. Ele diz assim, verso 17, então disse o Eterno a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome, ele fala. Então disse Moisés, rogo-te, que te mostre a tua glória. Então apareça, é isso que ele está falando. É a mesma perspectiva que ali em Yom Kippur, Arão tem sobre Adonai. Eu serei visto sob o absolutório, se houver um procedimento correto do sumo sacerdote.
Aqui Moisés vai se antecipar, ele vem assim, olha, se achei graça aos teus olhos, mostre-me a tua glória. Respondeu-lhe o Eterno, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Eterno. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou, não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Eterno, eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha para que eu não te consuma. Olha só, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, e a minha face não se verá. Adonai fala assim, você vai ver o peso da minha glória, mas a minha face, o face a face, o homem não está preparado. Se você vê ali Isaías, eu acho capítulo 6, quando ele fala assim, eu vi o Eterno dos Exércitos, ai de mim que vou perecendo. Ele sente que ele vai ser consumido porque ele viu a Adonai. Esse princípio aqui, olha, é o mesmo princípio que é estabelecido aqui em Gênesis capítulo 16. Que se houver um aproximar do homem para com Adonai, dentro de um procedimento correto. Por isso que o juiz, ali ele tem que ter essa visão de Adonai. Ele tem que estar aderido à Torá para que ele possa saber quem é justo e quem é injusto, quem é inocente, quem é o criminoso dentro de uma contenda e de uma questão. O termo no hebraico desse aproximar-se de Adonai, dessa aproximação que Abraão fez para clamar por justiça, dessa aproximação que Arão vai ter que se fazer diante do absolutório, o termo aqui é karab, ou kirab, significa aproximar-se. Quando ele vai variando o termo, ele diz que a aproximação é kirbá. Toda a variação do termo, você vai alcançar o termo korban, que é oferta. Que Levítico, desde o princípio, vem nos ensinando que a oferta que eu trago para Adonai é a minha proposta de aproximação com Adonai. Então vai ter uma legislação específica no Levítico, para mim e para você, de como que eu vou me apresentar diante do rei e juiz. Ele carrega essas duas ou mais nomenclaturas. Mas para mim hoje, rei e juiz, para mim agora. O substantivo aqui denota aquilo que é trazido para perto. O korban, o termo, a raiz do termo, significa que eu vou trazer para perto a presença de Adonai. Na Torá, ela vai designar uma oferta para Elohim. Por isso aqui, no capítulo de Levítico 16, você vai ver que ali o proceder do sumo sacerdote é apresentar, trazendo as ofertas por ele, pela sua família, por toda a comunidade e toda a nação. É essa aproximação. Para o ofertante, é alcançar as absolvições de Adonai. Para aquele que oferta, qual é o objetivo? Alcançar a absolvição de Adonai. Por isso que você e eu não podemos nos apresentar de qualquer forma diante de Adonai. Por quê? Porque virá sobre mim um julgamento. Ele é rei e juiz. Igual aquela questão, né? Não se apresentará de mão vazia. Você tem que se aproximar com um agrado à divindade, a Adonai. Esse agrado você e eu precisamos trazer para Adonai. Se você for lá em Malaquias capítulo 3, deixa eu ir lá. Ali em Malaquias, durante o estudo, que Malaquias ele fala nessa questão da aproximação do homem para com Adonai, mas ele traz aqui uma preocupação para mim. Ele diz assim, olha, a partir do verso 7. Malaquias é o último livro aí que você tem do Taná, antes de entrar na Brit Hadashah. Ele diz assim no capítulo 3, no verso 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Você não pratica, ele está falando,
os meus estatutos e as minhas leis. Tornai-vos para mim, aproxima-se de mim, e eu me aproximarei de ti, ele fala. Diz o Eterno dos Exércitos: mas vós dizeis, em quem havemos de tornar? E que apresentaremos nessa aproximação com Adonai? Ele diz assim, o verso 8: roubará o homem a Elohim? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ofertas alçadas aqui são ofertas de grande valor, de grande importância. Ao verso 9: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Eterno dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Adonai fala bem assim: você tem se aproximado de mim, com mãos vazias. Para Adonai, você se apresentar sem um presente para Adonai, sem um corban, sem o princípio de aproximação de Adonai, ele está falando que você está tentando defraudar essa aproximação. Por isso que ele fala assim, você me rouba desta forma. Você tira de Adonai a possibilidade de ele receber de ti um corban. Mas Adonai precisa de corban? Não. Quem precisa sou eu. Quem precisa sou eu e é você. Fala, minha amada. Hã? As ofertas alçadas? Ali em Levítico capítulo 7, verso 14, ele fala de ofertas especiais que você traz a Adonai. Por exemplo, vamos ter um exemplo prático para nós aqui. Nós vamos celebrar Shavuot. Você precisa trazer uma oferta especial para Shavuot. É uma oferta alçada, porque ali Adonai vai se apresentar para você. É um encontro que você marcou com seu rei, com seu juiz. Você traz uma oferta particular, uma oferta sua. Você está vendo aqui que não é estabelecido valor. É diferente de dízimo. Dízimo tem um valor específico. Sim, de acordo com a sua possibilidade, aquilo que o seu coração voluntário se agradar em fazer a Adonai. Então é essa cobrança aqui em Malaquias que Adonai pede. O resultado, irmãos, do julgamento ali com os filhos de Arão, Nadab e Abiú, o julgamento ali da reverência tem como sentença final ali um ritual sacrificial. Todo o resultado ali da sentença que Adonai dá quando ele julga os dois filhos de Arão, que ele mata os dois filhos de Arão, a sentença para Arão e para a comunidade é apresentar-se num ritual de sacrifício, que é Yom Kippur. Por isso que é tido como o dia mais sagrado, ou santo, se assim pode dizer, diante da Adonai. O sistema sacrificial alcança aqui uma estatura de grande elevação. Yom Kippur, o dia das absolvições. O capítulo 16 todo vai falar dessa prática e dessa posição de Yom Kippur, o dia das absolvições ou o dia do perdão. Ele é expressado na Torá, e os comentaristas reforçam isso, que ali é um Shabat solene. Em algumas versões, lá em Levítico 23, que é onde está estabelecido ali as festas bíblicas, de Yom Kippur está ali, ele diz ali que é o Shabat Shabbaton, o grande Shabat, é Yom Kippur. O Yom Kippur é resultado de uma sentença dada pela irreverência daqueles dois filhos de Arão ali, que se apresentaram de qualquer jeito. Vai lá no Levítico 23 para você ver isso, por favor. Aqui em Levítico 23 é elencado as celebrações a Adonai, os encontros com Adonai. Se você observar ali no verso 27 do capítulo 23, ele diz assim, olha, 23 de Levítico, verso 27. O dia 10 desse sétimo mês será dia de expiação, tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis o quê?
oferta queimada ao Eterno. Nesse dia nenhum trabalho fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós, perante o Eterno vosso Elohim. Toda pessoa que neste dia não se afligir o seu ser, será eliminada do seu povo. Toda pessoa que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas casas. Shabate de descanso solene vos será, e afligireis as vossas almas aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra, de um shabat a outro, celebrareis o vosso shabat. Ele diz assim, mas no verso 27, mas na década dessa 7ª lunação, é o dia das absolvições. Ele vai celebrar essa sentença da irreverência com essas absolvições. Será para vós uma vocação sagrada. Violentai vossos seres e apresentai um fogo a Adonai. Apresenta a Adonai um fogo a Adonai. Essa aproximação, esse corban, esse presente para Adonai, quando você está em juízo, você vai se apresentar diante de um juiz, ou de um rei juiz, que é o próprio Hashem. Quando eu vou me apresentar diante de Adonai, eu tenho que levar este fogo, que ele fala aqui, olha, apresentai um fogo a Adonai. Vai lá comigo em Números capítulo 16. Hoje pela manhã, nós lemos esse texto, mas olha que interessante aqui, porque aqui há uma declaração de rebeldia bem clara para mim e para você, de Coré, Datã e Abirão. Aqui no texto, no capítulo 16, não vamos ler todo ele não, porque você e eu conhecemos todo o procedimento, mas olha o verso 16, para você dar uma observação nessa questão de como eu vou me apresentar diante do juiz. Ele diz assim, olha, no capítulo 16, verso 16, disse Moisés, a Coré, tu e todos os teus seguidores, ponde-vos perante o Eterno, tu e eles, e também Arão, tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei cada um o seu incensário perante o Eterno, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, incenso, e se colocaram à entrada da tenda da congregação com Moisés e Arão. Isso aqui é uma audiência com um juiz. É uma audiência com um juiz. Trazei as suas petições, o fogo são as minhas e as suas orações. Coloca o incenso ali, nós cantamos o louvor, Cadê Sandra Machado? Suba as minhas orações como incenso a tua presença. É isso aqui. Traga as suas petições, Maine, diante do juiz, porque ele precisa saber qual é a acusação que você tem contra o seu irmão. É isso aqui. Você vai se apresentar diante de um juiz. Ele é fogo consumidor. Aqui entremos em juízo com fogo consumidor. Adonai é o fogo consumidor. Assim, da mesma forma, ele vai aqui estabelecer como juiz e rei. Da mesma forma, é o tribunal do Messias. Não vai haver diferença. O tribunal do Messias vai exigir para mim e para você um fogo que eu preciso apresentar. Qual é a sua petição? Vai lá comigo, por favor, em Isaías capítulo 40. Ué, mas você falou do Messias? Isaías aqui capítulo 40, ele vai declarar e mostrar para mim e para você como é que não é 40 não, é 50. Olha aqui, como é que eu vou me apresentar ao servo Machia. Esse Machia aqui, esse servo, é obediente e cumpridor de Torá, irmãos. Por isso que ele vai carregar e exigir de mim e de você o mesmo procedimento. Apresenta diante de mim com fogo. Olha aqui, porque você vai confrontar o seu fogo
com um fogo consumidor. A pastora falou hoje de manhã assim, que nós ficamos debatendo durante a semana sobre esse estudo que ela deu pela manhã. Aí eu falei bem assim, eu perdi, né, o combate, né? Baruch Hashem que eu perdi esse combate. O glorifica Hashem. Por quê? Porque o ensino precisa ser dado. Olha aqui o capítulo 50 de Isaías. Vamos começar a leitura a partir do verso 4. Ele diz assim, o eterno Elohim me deu língua instruída. É o servo que está falando. É o Messias ao qual você vai servindo. Olha só, ele diz assim, o eterno Elohim me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como discípulo, como obediente. Está vendo? O eterno Elohim abriu os meus ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Eu aceitei aquilo que eu estava ouvindo de Adonai, ele está falando. Ele diz assim, o verso 6, as minhas costas dei aos que me feriam, as minhas faces ao que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Ele se apresenta diante do fogo consumidor com toda a inteireza, porque ele lembra para mim, para você, o Salmo 26, né? Eu ando eterno na minha integridade. É isso que o Messias está falando aqui, olha. As minhas costas dei, arrancaram os meus cabelos, não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Não. Por que ele tem essa certeza? Ele diz ele responde no verso 7, ele fala assim, porque o eterno Elohim me ajuda, não serei confundido. Não vai haver confusão no julgamento, porque eu tenho certeza que Adonai é comigo. Porque Adonai é o juiz, aquele que consegue discernir quem é o culpado do quem não é o culpado. Essa é a exigência que o Messias vai fazer para mim e para você. Apresenta-se como um fogo diante de Adonai. Ele fala bem assim, olha, porque o eterno Elohim me ajuda, não serei confundido, não vai haver confusão. Por isso fiz o meu rosto como de pederneira, e sei que não serei envergonhado. Olha a confiança do Messias, porque ele diz que Adonai é com ele. Perto está o que me justifica. Por que ele fala isso? Por causa da aproximação com Adonai. Porque ele se aproximou de Adonai. Essa aproximação que precisa ser com reverência, que o Messias está falando, o servo. Ele diz assim no verso 8, perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntos em juízo. Olha só, somente aquele que tem uma confiança plena em Adonai é capaz. Eu não tenho, tá? Não que eu não tenho confiança em Adonai, mas a coragem aqui do Messias. Aqui ele fala assim, olha, porque eu sei dos meus pecados. Mas ele fala bem assim, olha, compareçamos juntos. É isso que Adonai fala ali em Números capítulo 16, com toda Datã, Abirão e companhia ali. Apresenta assim, olha que lindo isso aqui. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. E o eterno Elohim que me ajuda. Quem há de que me condene? Todos eles, como vestidos, se envelhecerão, e traços comerá. Quem há entre vós que tema a Elohim, e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas, e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Eterno, e firme-se sobre o seu Elohim. Mas todos vós que acendeis fogo, e vos cingis de tições acesos, ide, andai entre as chamas do vosso fogo, e entre os tições que acendestes, isto é o que recebereis da minha mão, em tormentos jazereis. Ele está falando daquele que traz o seu próprio fogo, o fogo que não provém santificado, mas vós que acendeis o fogo, e vos cindis com tições acesos, ide, andai entre as chamas do vosso fogo, você vai ser julgado com aquilo que você mesmo prescreveu. Eu lembrei agora, lendo esse texto aqui, que em Juízes, depois nós vamos lá, capítulo 2,
ele traz essa questão também, daquele que é contra Adonai e precisa se apresentar em juízo com Adonai. Vai receber a mesma paga, a mesma intenção que o ímpio desejou para o justo, ele vai receber em troca. Quando nós estamos lendo, observando essas questões, Adonai nos deu o Salmo 97. Eu não sei se deu para nós ou deu para quem teve o sonho. Salmo 97. Ele diz assim, olha aqui, eu vou fazer a leitura porque fizeram citação do Salmo. Se fez, é porque nós precisamos ler. É um Salmo Shabático, não é? Salmo 97. Ele diz assim, olha, aqui, ó, ele diz assim, ó, o Eterno reina, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão, isso mesmo, estão ao redor dele. Retidão e justiça são a base do seu trono. Ele vai garantir a santidade que contorna todo o seu ambiente. Agora você e eu precisamos ter cuidado que aqui não está conceituando aqui, nem limitando a santidade de Adonai, porque ele diz assim no capítulo 19 de Êxodo, quando ele está entregando a Torá, ele fala assim, toda a terra é minha. Então a santidade deles vai aonde? Alcança onde ele quiser. Mas aqui o salmista, ele diz assim, olha, a justiça e a santidade do Eterno são a base do teu trono. Ele, ao redor dele está a santidade. Isso não vai limitar, não. Adonai não limita a sua santidade, não dessa forma. Ele diz assim, ó, vamos só até o verso, vamos ler ele todo, né? Diante dele vai um fogo, está vendo o fogo aqui novamente? Que abrasa os seus inimigos em redor. Em redor dele é a santidade, o fogo abrasa os seus inimigos. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e treme. Os montes se derretem como cera na presença do Eterno, na presença do Elohim de toda a terra, mas o homem não. Os céus anunciam a sua retidão, e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que adoram imagem de escultura. Lembra que nós lemos ali em Isaías, capítulo 50, ele diz assim, eu não serei confundido, porque eles confiam em Adonai. Mas aqui, ó, confundidos sejam todos que adoram imagem de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as vilas de Judá se alegram por causa dos teus juízos, ó Eterno. Por que eles se alegram? Por que as vilas ou as filhas se alegram por causa dos juízos do Eterno? Porque ela sabe que Adonai é justo, pois tu, ó Eterno, és o Altíssimo sobre toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Eterno, detestai o mal, pois ele guarda as almas do seu santo e os livra das mãos dos ímpios, dos nossos acusadores. A luz semia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Eterno aos justos, e louvai no seu santo nome. O salmista, no Salmo 97, ele traz para os seus seguidores que você precisa se alegrar com os juízos de Adonai, porque o juízo de Adonai vai trazer um juiz justo. Em outra versão, esse verso 10 aqui, que ele fala bem assim, que livra das mãos dos ímpios, ele diz assim, amantes de Adonai, odiai o mal, o guardião dos seus fervorosos, ele os arranca das mãos do criminoso. Ele vai livrar a mim e você do criminoso. Por quê? Porque o termo aproximar-se no hebraico, como eu já tinha dito lá atrás com vocês, que é karab, né? Que vai chegar ao termo korban, a aproximação com presente, tem também um outro verso, ou um adjetivo, é um adjetivo, que também vai definir esse termo de se aproximar de Adonai. O termo é nagash. Esse termo pode ser usado para indicar o aproximar-se de uma pessoa de posição elevadíssima, um juiz, né? Para Adonai, este termo aqui vai colocá-lo, como eu já disse, como rei e juiz. Para o uso comum da palavra, você vai apresentar-se diante de uma autoridade, de uma pessoa elevada, nagash, vai se aproximar. Mas para Adonai, você quando se aproxima de Adonai, o termo coloca ele como sobre você, como rei e juiz. Vai lá em Isaías capítulo 33,
porque você vai entender isso aqui. O profeta Isaías aqui vai indagar, e Adonai mesmo responde: quem habitará com ele? Ele diz assim: quem habitará com o fogo consumidor? Quem habitará com o governo que estabelece juízos e julgamentos? Aí você vai entender que é aquele que se alegra com os juízos de Adonai. Por quê? Porque aquele que é justo, olha aqui no capítulo 33 de Isaías, ele diz, ao início do capítulo ele fala bem assim: ai de ti, destruidor, que não foste destruído. Ai de ti, traidor, que não foste traído. Quando parares de destruir, serás destruído. Quando parares de trair, serás traído. O Eterno tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Mas o texto ao qual eu quero levar a vocês e a mim é o verso 14. Ele diz ali, a partir do verso 14, na parte B, ele diz assim: quem dentre vós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, aquele que arremessa para longe da sua habitação o engano, o roubo, o erro. Ele diz assim, que arremessa para longe de si o ganho de opressões. Aquele que tira da sua habitação as balanças falsas, os pesos injustos, o ganho de opressões, o que sacode as suas mãos todo suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, junto com o rei, em elevada questão de Nagash. Um juiz e rei habitará com ele nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Olha que interessante, o justo aqui, ele vai ter condição de ver o rei. O rei, a glória vai ser estabelecida sobre ele, para que ele veja. Olha o verso 22. Pois o Eterno é o nosso juiz, está vendo? O Eterno é o nosso legislador. O Eterno é o nosso rei. Ele acumula sobre si, em Nagash, a expressão que o coloca como rei e juiz sobre toda a terra, sobre todas as nações. Por isso que o profeta vai indagar a ele. Por quê? Porque nós aprendemos pela manhã que a justiça humana, ela desapropria, não é isso? Que nós aprendemos pela manhã. A justiça desapropria. Elohim pede que eu me apresente com um corban, com uma oferta, que eu me aproxime dele. Está vendo a diferença? A justiça humana vai desapropriar, mas Elohim pede que você e eu oferte. Ezequiel capítulo 45, nós não vamos lá, porque nós já lemos pela manhã. Você vai ver ali que ele vai falar para o príncipe, vou ter que ir lá, não lembro de cabeça, é Ezequiel 45, deixa eu ler o texto, para que não venha falar, colocar as minhas palavras. Ezequiel, capítulo 45. Foi esse o texto que a pastora usou sabiamente aqui pela manhã, através da voz de Hashem. 45, ele diz assim, olha, no verso 9, assim diz o Eterno, Elohim, basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a desolação, e praticai o juízo e a justiça. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Eterno. Aí ele vem falar, balanças justas, efa justo e baixo justos tereis. Essa forma que ele exige aqui é da nossa Paraxá, capítulo 19. Ele fala aqui, olha, ele diz o verso 10, balanças justas, efas justos e baixos justos terei. Balanças falsas para Adonai é abominação. Provérbios capítulo 11, no verso 1 diz
que ele abomina aquele que usa de balanças falsas, de éfo falso, de justo falsos, de bato falsos. Todas essas medidas que você usa para tirar proveito, ou eu uso para tirar proveito, é abominável diante de Hashem. Mas não queremos ficar aqui em Ezequiel capítulo 45. Eu quero que você vá a Jeremias, verso 22. Por quê? Porque Jeremias vai falar exatamente isso aqui. Tirai as vossas desapropriações do meu povo, diz o Eterno Elohim. Porque o homem desapropria, mas Adonai exige de você uma oferta para o templo. Ezequiel capítulo 45 todo. Vou até Jeremias porque o tempo ruge. Jeremias capítulo 22. Olha aí nos primeiros versos para você ver uma coisa. Ele diz assim, olha: assim diz o Eterno, desce à casa do rei de Judá e anunciai ali esta mensagem. Sobe numa cadeira, não é isso que ele falou para a pastora? Sobe numa cadeira, porque você precisa falar para eles. Ele diz assim, verso 2: ouve a palavra do Eterno, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Tu e teus filhos, teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Eterno dos Exércitos: exercei a mesma coisa que Ezequiel capítulo 45, verso 9. Exercei o juízo e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, e não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Em outra versão diz, assim diz o Eterno, exercei juízo e julgamento, e livrai o espoliado da mão do opressor. Por que é ao mesmo tempo? Porque espoliado, eu coloquei aqui o conceito, é aquele que sofreu expoliação. O que é expoliação? É tirar de outrem ou de outro, burlar o outro, é retirar do outro, mas com artimanha, diz o texto, a propriedade de alguma coisa. É desapossar com violência ou com fraude a outro. Então, por isso que ele diz assim: exercei o juízo e livrai o espoliado, livrai aquele que foi desapossado com violência e com fraude. Por isso que essa casa, hoje pela manhã, quando nós oramos aqui, a ação que nós fizemos aqui foi uma ação totalmente espiritual. Você vê que não houve nenhuma solenidade, porque nós já estávamos em reunião solene. Por isso que não precisava estabelecer toda aquela uma circunstância de julgamento. Por quê? Porque a palavra diz que, capítulo Deuteronômio 19, que 2 ou 3 testemunhas bastava para aquela questão. Mas aprove Adonai trazer esse juízo em assembleia, porque a assembleia, ela tem, como é que fala? Fórum privilegiado, é isso, Tati, que a gente fala geralmente? Foro privilegiado, obrigado, Tati, foro privilegiado. É isso aqui, por isso que não foi preciso fazer tantas elevações, mas a própria celebração do Shabat, ela se eleva. Então, é isso que Adonai traz para mim, para você, junto com a palavra de Hashem, para que você e eu possamos livrar o espoliado. Vai lá em Juízes capítulo 2. Juízes traz a mesma questão para mim e para você, porque essa casa precisa livrar todo aquele que está sendo espoliado. A Assembleia julga essa questão. Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2. Por isso que a exigência, quando eu preciso me aproximar do Eterno, é ser de santo, porque Elohim é santo. É essa a exigência. Aqui no Juízes capítulo 2, o texto da minha Bíblia diz assim: a infidelidade dos israelitas. A partir do verso 7, diz assim: serviu o povo ao Eterno todos os dias de Josué. Josué é aquele ao qual, capítulo 27, lança sobre ele toda a questão de ordenança e mandamentos para que ele pudesse guiar o povo após o deserto. Ele diz ali, olha, serviu o povo ao Eterno todos os dias de Josué, Baruch Hashem, e todos os dias dos anciãos que sobrevieram a Josué.
E viram toda aquela grande obra do Eterno, ao qual ele fizera a favor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Eterno, com idade de 110 anos. E o sepultaram no termo da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Foi também congregada toda aquela geração de seus pais. E a outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Eterno, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Eles foram privados de conhecer a obra de Adonai. Eles foram privados ou desprezaram todo o conhecimento trazido pelos pais. Olha o verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Eterno, porque não conhecia a Torá. E serviram os Balaíns, deixaram o Eterno Elohim dos seus pais, que os tirara da terra do Egito. Foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E os adoraram. Provocaram o Eterno a ira, porque deixaram o Eterno e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Eterno se acendeu contra Israel, o fogo consumidor veio. E os entregou nas mãos dos espoliadores, está vendo? Daqueles que vai tirar até o couro deles. Olha só, que os pilharam, entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, aos quais não puderam resistir, porque por onde quer que saíam para lutar, a mão do Eterno era contra eles, para o mal, como o Eterno lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. A partir do verso 16, você vai ver que Adonai vai se levantar como juiz e rei para livrar toda essa questão e todo este povo. Então a porção traz para mim, neste período, essa exigência que eu preciso me aproximar de Adonai e ser santo. Eu lembrei de Moisés, quando estava ali na sarça ardente, quando ele vê a sarça, e ele vai se aproximar, não é isso? Ele se aproxima. E Adonai fala assim, não te aproximes daqui. Tire suas sandálias dos pés, porque o ambiente ao qual você se encontra é santo. Então, aproximar-se de Adonai requer de mim, de você, um comportamento e um ajuste de conduta de acordo com Hashem. Na Torá também, lá eu notei aqui, em Deuteronômio 23:14, ele vai orientar que todo o excremento do homem precisa ser enterrado, porque Adonai habita no meio deles. Olha a preocupação de Adonai pela santidade, porque ele está presente. Aí você vê que a exigência ali de Yom Kippur é para que o homem possa se ajustar ao padrão de Adonai e se apresentar diante dele. Por isso que é considerado o dia santo e sagrado para toda a comunidade de Israel. A partir do capítulo 18 e também no verso 20, você vai ver ali, eu também, a violência familiar. Porque às vezes você vai ver ali as relações ilícitas ali, de pai com filha, enteado, uma relação, os juristas falam de intrafamiliar, porque é família com família. Por que é violência intrafamiliar? Porque o homem já conseguiu conceituar na legislação humana que a violência, Laila está aqui, me ajuda, tem um jurista aqui, que a violência que é praticada hoje, praticada contra mulheres, contra crianças, essa violência que está aí na mídia, né, os abusos sexuais que aí estão, que ali a porção traz isso, é abuso sexual contra o familiar. A violência está dentro da sua casa, você vê os delegados, os juízes falando, a violência está ali, ao redor, é o seu parente íntimo que é o violentador. A legislação humana consegue abranger agora, e a Torá já foi, né? Agora, abranger que a violência não é só o ato físico que eu faço contra você, mas até a intenção de se praticar a violência. A palavra, o gesto, tudo aquilo que eu provoco no outro. A pastora hoje falou da mulher que se veste de forma provocante, né? Aqui, da mesma forma, você vai ver que a violência intrafamiliar não só é simplesmente o ato, a ação, mas o jeito, o falar, a intenção, o olhar,
tudo isso é uma violência contra o familiar. Eles chamam de violência intrafamiliar. Ali em Levítico capítulo 18 a gente não precisa ler, que você já sabe. No capítulo 20 também acontece a mesma coisa. A violência é o ato íntimo que você faz contrário à Torá. Essa é a violência. Se eu tenho esse tipo de relacionamento com o meu familiar, eu não consigo alcançar essa santidade que Adonai preza. Por isso que ele vem primeiro estabelecendo ali a sentença de uma ação irreverente dos filhos de Arão, estabelecendo ali uma celebração de Yom Kippur. E logo depois ele vem mostrando, olha, a violência que se faz dentro da sua casa, de irmão com irmão. Que o Eterno possa nos ter misericórdia de nós e que nós possamos identificar em nós qualquer privação de santidade ou qualquer violência que eu possa praticar. E na hora que eu preciso me aproximar de Adonai, eu preciso estar em santidade. Sede santo, porque o juiz, o rei, ao qual vai te julgar, ele é santo. Baruch Hashem. Que o Eterno possa ter misericórdia de nós. Eterno, nós queremos te agradecer quando nós estamos já nos encaminhando para o final deste dia de Shabbat. O sol está se pondo, Hashem, e para nós já traz uma alegria quando nós temos uma semana inteira de trabalho para receber de Ti mais instruções. Obrigado pela paciência que o Senhor tem tido com esta casa. Obrigado pela misericórdia de ensinar a Tua Torá a nós a cada semana, a cada dia. O Senhor derrama as porções da Tua palavra pela manhã, à tarde e no final do dia sobre nós. Isso é o privilégio dos privilégios, por isso que nós só temos que agradecer. Seja conosco em tudo aquilo que nós tivermos que fazer na Tua presença. Que nós possamos nos apresentar com dignidade diante de Ti, diante do juiz e rei, porque nós reconhecemos que Tu és o nosso Elohim, a rocha ao qual nós confiamos inteiramente, conforme o Messias nos ensina ali em Isaías capítulo 50. Que o Teu nome seja estabelecido em nossas vidas e erguido a Tua face sobre nós, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.